Olá, meu amado e família, Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos trabalhar em nossa célula em família um salmo maravilhoso que é o Salmo 19. Eu convido você a seguir com a gente porque vamos descobrir neste salmo coisas lindas referentes à excelência da criação de Deus e à excelência da palavra de Deus. Vem conosco. Salmo 19 é o salmo que estamos estudando então, e antes de entrarmos no salmo propriamente dito, eu convido você a verificar aí na apostila que está com você no estudo, né? Que teu líder já te mandou, e nós estamos passeando por várias informações, vários conhecimentos que estão por trás da obra-prima do Saltério, né? E para conhecer um pouco mais o livro de Salmos e conhecer os Salmos como uma grande obra literária. Tem suas técnicas, tem seus métodos, tem seu estilo e a gente está conhecendo um pouquinho disso. Nós já conversamos a respeito dos 5 livros do Saltério, os 150 Salmos, são divididos em 5 livros, ok? Parece que há uma relação em cada um desses livros com o Pentateuco, cada um dos livros do Pentateuco. Já verificamos algo sobre os gêneros literários que tem em todo o Saltério, em torno de 12 gêneros literários. Vimos também um pouco sobre a poesia hebraica, que é utilizada na construção desses hinos maravilhosos, desses salmos tão ricos. E vimos também algo sobre os salmos sapienciais, que a gente chama de salmos sapienciais. Geralmente eles são acrósticos, que é aquele estilo do autor utilizar as letras do alfabeto hebraico para iniciar cada uma das frases do salmo, e assim eles vão construindo toda a beleza dessa obra-prima que é o salmo, que são cada um dos salmos da nossa Bíblia. Muito bem, aí entramos para conversar sobre os títulos, os diversos títulos que a gente encontra no Saltério, são diferentes de um para outro, e às vezes aparece um nome que é um nome em hebraico e ele está transliterado para o português em algumas versões da Bíblia. As versões da Bíblia geralmente que têm esses nomes são as versões mais antigas, ou seja, as versões Almeida corrigida ou Almeida atualizada. Geralmente a mais antiga é a Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, e você encontra esses nomes. Quais nomes são esses? Então vamos entender um pouquinho o significado desses nomes diferentes que aparecem quando você lê os Salmos. Alguns títulos, acompanha aí no teu estudo, tá bom? Acompanha aí. Alguns títulos oferecem informação sobre a música. Lembra que cada um dos Salmos era uma canção que era cantada pelo povo, ok? Então informações sobre a música, geralmente ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Lindo, né? No Salmo capítulo 4 e o capítulo 6 você encontra essas informações. Infelizmente, o significado de numerosos termos técnicos se perdeu na história, ok? E não temos como traduzi-los de maneira precisa. Termos como masquil, nestes salmos que estão aí listados, mictam, shigaion, parecem referir-se a determinados tipos de salmos. Outros parecem referir-se a algum instrumento musical também. E ritmos também, isso também aparece. Como no caso de negnot, instrumentos de corda, talvez signifiquem instrumentos de corda. E outro, nerilote, flautas, instrumentos também, ok? Outros, por fim, aparecem
precedidos de preposição sobre, que em hebraico é al, e parecem ser os nomes da melodia que se usava para determinado salmo, como por exemplo, Aelet Hashahan, ou Hashahar, ok? Alamote, Gitit, ou Gitit, alguma coisa assim que se pronuncia em hebraico, Gitit, ou Mahlat, alguma coisa assim, Mutlaben, alguma coisa assim também, e Semnit. Nesta versão, os nomes das melodias foram traduzidos, como por exemplo, Corça da Manhã, a pomba nos terebintos distantes, não é lindo isso? é o nome de uma melodia, né? É muito lindo isso, a pomba dos terebintos distantes, né? Isso é muito lindo. E os lírios, não destruas. Então, a palavra selá aparece em alguns salmos também, às vezes no meio dos versículos, aparece entre parênteses, alguma coisa assim, às vezes aparece selá, do jeito que está escrito aí, S-E-L-A-H. E a palavra selá, ela é uma palavra que traz a ideia de uma pausa, lembra que são hinos, ok? Em português, na escrita musical que nós temos hoje, existe um símbolozinho nas nossas partituras, que tem a ideia de pausa, e quando no andamento da música é preciso dar uma pausa maior, se ela está sendo dirigida por um regente, ele dá uma pausa, ok? Para dar um sentimento na música, depois ele dá andamento. Então a palavra selá aqui significa uma pausa, ok? Muito bem. Então vamos passar dessa temática que é bem técnica, que é muito importante a gente entender, porque precisamos conhecer a palavra de Deus de todas as formas, né? Então, vamos incluir aqui os títulos como dado, né? Nós já conversamos sobre isso aqui, e vamos entrar agora, propriamente dito, no Salmo 19. Lindo este salmo, eu quero ler uma vez com você, e depois a gente vai analisar esse salmo e entender a estrutura que ele tem. É lindo de você perceber a técnica com que ele foi escrito. Uma leitura rápida você não percebe, mas eu vou ajudar você a perceber a estrutura toda com que o salmo foi construído e também como poeticamente os significados brilham, assim, ampliam a ideia, é uma coisa maravilhosa. Vamos fazer uma leitura rápida deste salmo, aí acompanha aí na sua Bíblia, ok? E vamos ler então, vamos lá, desde o primeiro verso. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. É a primeira parte do Salmo até o verso 6. Olha como muda o tom da narrativa a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita, ok? E restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo,
e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Lindo, lindo, é um dos salmos, uma das joias preciosas do Saltério, no Salmo 19, e eu quero que você pegue o teu estudo aí e dá uma olhadinha, porque nós vamos entender as divisões desse salmo e como inspiradamente, poeticamente, lindamente ele foi construído, e vamos entender essa estrutura maravilhosa. Esse salmo é separado basicamente em duas partes e uma conclusão, que é uma oração, tá certo? E eu fiz um quadro, você está vendo aí no estudo, eu separei um pouco mais para ajudar você a entender. A gente vai caminhar e você vai entender. A primeira parte é uma expressão que fala da natureza, da criação. O tema da nossa aula é a excelência da criação e da palavra de Deus. Então a primeira parte fala da excelência da criação. É óbvio, porque o primeiro verso, os céus proclamam a glória de Deus. Então vai do verso 1 até o verso 6. Mas dentro dessa primeira parte, que o tema geral é a glória da criação, tem uma outra subdivisão. Então tem duas partes nessa primeira parte, ok? A primeira parte é dos versos 1 a 4. Dá uma olhada aí no seu estudo, você vai observar, e o tema geral é a glória de Deus na criação. E eu chamo a sua atenção, e eu estruturei de maneira a te ajudar a identificar o paralelismo sintético aqui nessa parte do Salmo, ok? Então veja só que interessante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É o paralelismo, lembra que nós conversamos a respeito disso? Mas que tipo de paralelismo é? Um paralelismo sintético. Você lembra o que significa o paralelismo sintético? É quando a segunda frase, ou a frase paralela à primeira, a principal, ela amplia um pouco a ideia da primeira frase, ok? Existe o paralelismo que não amplia nada, ele só repete o que disse com palavras diferentes. Mas o paralelismo sintético, ele amplia o sentido. É o que a gente observa no tipo de paralelismo que nós encontramos no Salmo 19. Então, veja que ele amplia a ideia aqui. Muito interessante. Aqui, nessa primeira parte, um dia discursa a outro dia. Ele está pintando um quadro, presta atenção. Essa primeira parte ele pinta um quadro. Queria que você mentalizasse isso, imaginasse o quadro que ele está pintando. Isso é poesia pura e inspirada pelo Espírito Santo. O quadro que ele está pintando é o quadro em que tem um personagem principal, e o personagem principal é o sol. É muito lindo. Então, forma o quadro aí na sua mente. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Um dia, pensa no movimento do dia, no nascimento do sol, quando a lua se esconde e todo o caminho que o sol faz, né? Então, um dia anuncia a outro dia esse movimento constante da terra e do sol e da lua, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que linguagem poética maravilhosa. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Muito interessante. Nesse quadro pintado, nessa parte aqui de 1 a 4 do Salmo,
A figura que você tem é do movimento do Sol. O ator principal aqui é o próprio Sol. Vai na outra parte aí do estudo, que é um quadro que eu coloquei do lado direito, na frente da parte B, 4B, depois o verso 5 e o verso 6. Aqui você percebe que a construção das frases, ela muda um pouquinho, que ela passa de um paralelismo sintético para o que eu chamo, ok, e de paralelismo indutivo. Há uma terceira frase que entra nessa estrutura de paralelismo aqui. Então, a primeira frase é: aí pôs uma tenda para o sol. A segunda: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos. Percebe que é um paralelismo mais de ideia, ele está desenvolvendo uma ideia. Por isso eu chamo de paralelismo indutivo. Ele está construindo e está levando para um ponto. Daí a ideia do indutivo, ok? O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, aí a terceira frase, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Tá? É um paralelismo que vai levando para uma ideia mais completa ainda, tá certo? Isso é lindo demais. Aí o verso 6, também da mesma forma, são 3 frases. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Veja como ela amplia. Agora olha o quadro do lado direito aqui, o que eu estou observando na estrutura dessa pequena seção aqui. A parte 4b até o verso 6, né? Paralelismo indutivo, o personagem principal é o Sol, e quais são as características que a gente consegue extrair dessa seçãozinha aqui, quanto ao Sol. Primeiro, que ele governa o dia perfeitamente, ninguém pode detê-lo, ninguém pode parar o sol e impedir o seu movimento. Ele traz alegria e cura, essa é a ideia. O sol traz cura, o sol traz alegria. Aliás, é um bom remédio para nós nesses dias, né? Embora haja uma dificuldade da gente sair de casa agora, mas a verdade é que o sol traz alegria para o nosso coração, ele traz saúde para o nosso corpo, ele deixa tudo colorido, a luz, né? Colore a natureza, colore os parques, colore a vida. É esquisito falar colore, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Vamos seguir. Vamos lá. Outra coisa, o sol também é gerador de vida, é gerador de calor, é gerador de luz e ele alcança todos. O personagem principal aqui é o sol, a importância que o sol tem na nossa vida. Quando a gente entra na outra parte do Salmo, dos versos de 7 a 10, na verdade de 7 a 13, mas aqui também tem uma pequena subdivisão, ok? Que eu destaquei com esses quadros aí. Quando vai de 7 a 10, observe que há um outro quadro que é pintado. O primeiro quadro é a movimentação do sol e a natureza, a criação. O quadro que é pintado do 7 ao 10 é diferente. Vê se você consegue pintar um quadro lendo aqui, imaginando o que esse texto está dizendo, o que essa poesia está dizendo. A lei do Senhor é perfeita. O que é que lhe vem à mente? Saiu do ambiente da criação e se movimentou para a palavra de Deus, para a lei do Senhor. E você observa novamente uma estrutura de paralelismo sintético aqui, ok? De 7 a 10 não muda o tipo de paralelismo, é paralelismo sintético. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que interessante. Se no primeiro cenário o ator principal é o sol e ele traz diversos benefícios para nós, o autor do Salmo, ele agora está colocando a palavra como ator principal nesse segundo cenário, porque a palavra, ela traz benefícios para nós muito mais do que o sol.
Portanto, a palavra, ela é um agente de cura, é um agente de transformação, é um agente de vida, é um agente de alegria, é um agente de calor na nossa vida. A palavra, mais do que o sol, é também um agente de salvação, é um agente de redenção, porque aponta para Jesus Cristo. A palavra faz tudo isso. Olha que interessante. A lei do Senhor é perfeita, como o sol é perfeito no seu movimento, e ele faz tudo que ele tem que fazer mesmo. Mas aí ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se o sol traz cura, a palavra traz cura também para a nossa alma. O sol cura a nossa alma, anima a gente, mas a palavra de Deus faz isso de maneira perfeita, muito mais do que o sol. O testemunho do Senhor é fiel e são sinônimos aqui. Esse paralelismo é interessante. Ele vai usando sinônimos, todos eles se referindo à palavra de Deus e às diversas consequências que a palavra de Deus traz na nossa vida. O testemunho do Senhor é fiel, e aqui a palavra testemunho é uma referência à palavra também. E dá sabedoria aos simples. Olha que interessante. Os preceitos do Senhor são retos, sinônimo de palavra. Alegram o coração, nos dá alegria. O mandamento do Senhor é puro, palavra de Deus. Ele qualifica, né? É fiel, é reto, é puro, é perfeito, né? Ele usa um sinônimo para a palavra de Deus, ele qualifica e depois fala das consequências. Não é perfeito? É lindo, é uma obra literária maravilhosa. Que estrutura, né? Há muita inteligência, amado, há muita, mas muita inteligência na construção desses textos aqui, muita mesmo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele continua qualificando e mostrando os resultados de quem se sujeita à palavra de Deus, anda na palavra de Deus, se submete à palavra de Deus, busca a palavra de Deus, come a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, torna a palavra de Deus um orientador, uma orientação para a tua vida, para as tuas decisões, para as tuas palavras, para o teu dia a dia, para o teu fazer. A palavra de Deus é tudo isso. São mais desejáveis do que o ouro, a palavra de Deus, a riqueza da palavra, mais desejáveis e mais valorosa do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que linguagem maravilhosa, né? Linda, poética. Aí a gente entra na outra subseção aqui, da segunda parte, dos versos 11 a 13. Aí você muda um pouquinho o cenário, porque agora o autor está falando dele mesmo. Olha como muda a narrativa. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Agora entrou em cena aqui o autor do Salmo, ou seja, que ele está chamando de servo, servo de Deus, que é uma forma dele tornar, inserir uma narrativa pessoal, reflexiva aqui nesse Salmo. Agora ele está falando dele. Então, nós podemos pensar nessa porção aqui do texto como para nós também. É uma forma do autor aplicar na própria vida essas verdades maravilhosas que ele observa na criação e na palavra. Agora, isso tem que ter sentido na vida dele. Isso tudo tem que ter sentido na nossa vida. Aí ele fala o que fala nos versos de 11 a 13. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Olha a consciência que ele compartilha conosco aqui. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Veja como é reflexivo. Ele está pensando nele mesmo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, ele reconhece que tem áreas da sua vida que ele não entende, não tem conhecimento suficiente para corrigir, mas que tem coisas na vida dele que ainda precisam ser corrigidas, e ele nem sabe qual é. Mas o que eu chamo a atenção, a simplicidade do salmista, a humildade do salmista. Olha,
eu não sou dono da verdade. Eu não sou a melhor referência de justiça. Eu não sou o cara e aquilo que eu acho, que eu penso, que eu julgo é a melhor versão. Eu preciso baixar minha bola, ficar tranquilinho e procurar o conhecimento da palavra, conselheiros, multidão de coisas. Até a maneira como eu sinto as coisas pode estar contaminada por causa de um coração ferido de repente. Um coração ferido afeta a nossa capacidade de observar as coisas como elas de verdade são. Então, aí uma pessoa que está com o coração ferido, coloca o óculos da rejeição, o óculos da humilhação, o óculos da justiça própria. Aí ele observa a realidade, observa coisas, observa decisões, observa pessoas a partir de uma lente suja e contaminada pelo próprio coração. A gente tem que cuidar disso. E o salmista admite a possibilidade de que tenham coisas na sua vida, no seu coração, que ainda precisam ser tratadas e ele quer que sejam tratadas. Também, da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. É lógico, a parte prática que a gente pode aplicar nesse estudo desse salmo tão tremendo, tão lindo, está aqui entre os versos 11 e 13. E a gente pode, indo no quadro do lado direito aí, você vai observar um tipo de paralelismo também, né? E os dois tipos de paralelismo, né? O que eu estou chamando de sintético e estou chamando de indutivo. Então você observa nesses 3 versos essas duas coisas. No entanto, o servo aqui, se a primeira parte do salmo, o ator principal é o sol, e na segunda parte o ator principal é a palavra, nessa pequena seção, nos versos de 11 a 13, o ator principal somos nós. O ator principal é o servo. E nós precisamos aplicar na nossa vida as lições que o salmista destacou aqui também. Então, o que eu mencionei aqui, acompanha aí no seu estudo. A primeira coisa é uma admoestação a guardar a palavra no coração. Segundo, a humildade e a franqueza do salmista. Nós precisamos dessas virtudes de Jesus na nossa vida. A gente e um pedido franco, né, e honesto quanto à possibilidade da soberba, da arrogância, do orgulho. Eu fiz questão de pensar aqui uma palavra, essa palavra soberba em hebraico é a zed, alguma coisa assim que se fala, e ela tem esse sentido ampliado aí. Eu fiz questão de colocar, porque que o Senhor nos livre dessa conduta arrogante, orgulhosa, insolente, presunçosa, né? E Deus nos livre da tentação, de cair na tentação da arrogância, de cair na tentação de que a gente é a última versão da verdade, de cair na tentação de achar que a minha perspectiva de todas as coisas é a única correta. E nem sempre é. Aí a humildade, a necessidade da humildade para a gente ouvir outras pessoas, para a gente considerar a possibilidade de outras realidades, de outras coisas que aconteceu. Nós precisamos guardar o nosso coração. Aí, amados, antes de... e aí a gente finaliza, quero finalizar essa parte aqui antes de terminar o Salmo, no verso 14, que é uma oração. Eu quero pensar com você e pedir para você refletir, né? Refletir de como esse salmista está aplicando na própria vida essa revelação do primeiro quadro, a revelação do segundo quadro, como Deus é criador e organiza todas as coisas maravilhosamente bem, como a palavra de Deus organiza a nossa, assim como o sol coloca ordem na criação, né? No dia, na noite, a natureza, a palavra de Deus é o sol. O sol ilumina, a palavra de Deus ilumina. A palavra põe ordem na nossa vida, a palavra põe ordem na nossa alma e no nosso coração. A palavra de Deus coloca ordem na nossa casa, na nossa família, na nossa espiritualidade, na nossa saúde física, a nossa alma. A palavra de Deus tem esse poder.
mas eu preciso desse exercício da palavra, como ela nos ilumina, como ela nos admoesta, como ela nos ensina. A gente precisa ter a humildade de se sujeitar à palavra de Deus, a humildade de admitir nossos próprios erros, a humildade de aceitar sermos corrigidos, a humildade de aceitar sermos orientados, a humildade de reconhecer os próprios erros, a humildade de tentar melhorar. Nós todos, cada um de nós, como gente, como marido, como esposa, como pai, como filho, como líder, como liderado, como pastor, como ovelha, nós todos precisamos dessa humildade. Agora, que Deus nos livre da arrogância de tentar defender os nossos erros, nos proteger dos nossos equívocos ou defender a nossa injustiça como se fosse justiça, ok? Que Deus nos livre da soberba. A gente precisa aprender a reconhecer nossos pecados, nossas falhas. Não há nenhum problema a gente reconhecer as nossas falhas e fraquezas, e Deus nos ajude também a gente não se defender quando a gente erra, só para se proteger contra sofrimentos extras. Esse é um segundo erro, um terceiro erro. A gente precisa ser honesto e admitir correção, admitir que precisamos melhorar em todas as coisas. É uma boa lição que eu vejo nesse salmo para todos nós. E ele finaliza com uma oração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tudo na minha vida, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, que agradem ao Senhor. Que a gente possa ouvir o que Jesus ouviu do Pai. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Certeza do amor de Deus todos nós temos. Mas será que todos nós damos prazer em Deus? Não sabemos. Precisamos querer dar prazer a Deus. A obediência, a sujeição, a humildade, assim como Jesus, né? E essa questão pessoal, Senhor, rocha minha, redentor meu, como o salmista fez de Deus uma questão pessoal. É a minha rocha, eu me apoio na rocha que é Deus, e é meu redentor pessoal. Eu transformei ele num redentor pessoal, ou seja, aceitei, na verdade, a salvação. Saber que ele é rocha é uma coisa, saber que ele é redentor é uma outra coisa. Agora, você afirmar, ele é a minha rocha, nele eu estou sustentado, estou nele. Ele é o meu redentor. Eu abri o meu coração para ser redimido, para ele entrar e governar. Aí é uma outra coisa. Que Deus te abençoe, faça uma leitura aí, de novo com esse salmo, pense algumas lições, segue a tarefa que eu vou dar, segue também a orientação que o teu líder vai dar. Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus.